Bom dia, minha linda, a paz do Senhor. Como você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem, maravilhosamente maravilhosa. Aqui nós estamos bem também, graças a Deus. Estamos com saúde, Deus tem nos guardado, tem nos livrado, assim como tem guardado você, livrado você e a sua casa, Prosseguindo, falando sobre mulher, Hoje eu quero falar sobre Esther. É uma história muito linda, a de Esther, Muito conhecida. E nessa manhã eu quero fazer um pequeno resumo, né? Da vida de Esther. Em poucas palavras, podemos conhecer alguns detalhes da vida de uma jovem judia, que de moça pobre e descendência plebeia, ascendeu ao posto de rainha da Pérsia no ano de 479 a.C. Ela se chamava Radassa, palavra essa hebraica, que significa murta, Embora fosse uma menina bonita, ela era triste, porque ficara órfã de pai e mãe, e não havia ninguém que a amasse, exceto Mardoqueu, seu primo, bem mais velho do que ela, que a adotou e a criou como sua filha. Deus tem, sempre as suas maneiras de trabalhar. Ela ficou órfã ainda criança, E Deus preparou um primo, não foi um tio, não foi um avô, uma avó, não. Ele preparou um tio que adotou como filha, Daí Radassa cresceu, se transformou numa linda e atraente jovem, para o orgulho de Mardoqueu, Que a chamava de Esther, Esther significa estrela, um nome persa, não era um nome da linhagem judia, era um nome persa. Talvez para que ela não fosse identificada como uma jovem judia, evitando desta maneira qualquer preconceito contra ela. Então, partindo daí, quando Vasti foi deposta pelo prepotente rei Assuero, vamos dizer assim, foi promovida em todo o reino um verdadeiro arrastão em busca de belas jovens que fossem virgens, para serem as novas concubinas do rei. E aquela de quem ele mais se agradasse se tornaria a nova rainha da Pérsia. Olha como Deus trabalha, né? Parece um conto, Parece um conto das 1001 noites, exceto que o rei Assuero não matava as suas mulheres, graças a Deus, Será que havia alguma jovem interessada na proposta ou numa proposta como essa? Se lhe fosse dada a oportunidade de escolher, acredito que muitas chegaram mesmo a lamentar o fato de serem bonitas, pois se o rei, depois de examiná-las, não se interessasse por elas, elas seriam confinadas num palácio reservado, lógico, só para elas, Pois pertenciam, a partir dali, a partir daquele momento, elas pertenciam ao rei e ali passariam o resto de suas vidas. Então eu acredito que muitas disseram: por que eu sou bonita? Se eu não for escolhida, eu vou acabar dentro de um quarto exclusivo, vou pertencer somente ao rei pelo resto da minha vida, Como concubina do rei, seriam bem tratadas, lógico,
teriam uma boa alimentação, roupas finas e até mesmo eunucos, né? Que, entre aspas, eram homens castrados, né? Para servi-las, mas o confinamento seria o seu fim, caso não fossem escolhidas para ocupar o lugar de rainha. Então, acredito que muitas dessas moças pensavam ou pensaram dessa maneira, né? A cultura persa, como as demais daqueles tempos, era extremamente machista e cruel para com as mulheres. Elas eram tratadas como objetos de satisfação sexual pelos homens e como geradoras de descendentes para eles, não tendo direito de expressar sua vontade, principalmente se pertencessem ao, entre aspas, quero colocar aqui novamente, se pertencessem, entre aspas, o harém de um monarca como Assuero. E nós vemos hoje em dia muito disso. Mulheres desvalorizadas, mulheres desacreditadas, mulheres que não têm valor nenhum para a maioria dos homens, principalmente quando se trata do seu próprio marido. Eu contemplo muito isso. O marido que não valoriza, o marido que não respeita, o marido que não a escuta, o marido que não a trata como carne da sua carne, como falamos ontem. O marido que tem a mulher, sim, só como objeto sexual. Maltrata o dia inteiro e quando chega à noite, quer que ela esteja linda, maravilhosa e esplêndida para ir para a cama com ele. Infelizmente, isso acontece todos os dias ainda. A mulher não é tratada como deveria ser. O homem, ele é muito pelo que ele vê, pelo que ele contempla. E nós mulheres não. Somos muito pelo que ouvimos. E, sinceramente, se não ouvimos aquilo que nos agrade durante o dia, como que vamos estar bem à noite para receber as carícias do esposo e ter uma relação sexual? Eu aprendi desde muito cedo que a mulher é como uma conta poupança. Você quer sacar algo à noite, você tem que depositar durante o dia. O dia que eu falei isso para o meu esposo, ele sorriu, ele achou bom, ele achou interessante a minha ideia. Ele falou, você tá certa, é isso mesmo. Eu falei, o homem quer à noite, né, fazer aquilo que o seu corpo físico quer, né? Ele quer ter a mulher, ele quer possuir a mulher, mas ele chateou ela o dia inteiro, não cuidou dela o dia inteiro, falou palavras que magoaram, que entristeceram, entendeu? É porque você está velha, porque você está feia, porque você não se arruma, mas não tem coragem de pagar um salão para ela, não tem coragem de pagar uma manicure, não tem coragem de pagar um bom creme para hidratar o cabelo, não tem coragem de pagar um bom shampoo. E muitas delas nem trabalham fora de casa. São escravas do lar. Quando eu digo escravas do lar é porque elas trabalham de graça. Nós trabalhamos de graça, né? Não recebemos nada por isso. Então, naquela época não era diferente. Naquela época era igual. E hoje está muito pior, porque hoje quando o homem definitivamente não gosta, não quer, não vai com a cara, ele mata. Quantos feminicídios nós vemos só aqui onde eu moro?
diariamente. Muitos. Então, foi o cristianismo que valorizou a mulher, restaurando-a à posição idealizada por Deus na criação. Deus, quando fez a mulher, ele idealizou uma posição para ela, como nós vimos ontem, para ficar do lado dele, para ficar ao seu lado, para ser sua adjutora, sua ajudadora em tudo. Não é para o homem tomar as decisões sozinho. Para que ele tem uma esposa? Para consultá-la, para conversá-la, para pedir uma orientação. Quando Deus criou a mulher, ele idealizou o casamento, ele idealizou a união dessa forma. Entretanto, até hoje, em muita sociedade, a mulher é ainda discriminada a ferro e fogo. É de se entender que Esther não esteve interessada em participar desse concurso, mas a opinião e a vontade que valia era do rei e não a dela. Ao ser encontrada e conduzida ao palácio, sua beleza e seu charme despertaram a atenção do rei, que, sem titubear, apaixonado por ela, proclamou-a a nova rainha da Pérsia. Embora Deus não concordasse com o procedimento daquele rei pagão, ele dirigiu as coisas de tal modo que, sem saber, os homens estavam cumprindo os seus propósitos. Ainda hoje, quando decisões tomadas pelos altos escalões do governo se contrapõem às leis e a princípios estabelecidos por Deus, é importante lembrar que nenhuma decisão tomada pelos homens pode frustrar os desígnios de Deus. Por mais alto escalão que ele seja lá do governo, por mais que eles se contrapõem, nenhuma decisão que eles tomarem vai contrapor, vai frustrar os desígnios de Deus. De uma jovenzinha judia exilada, a rainha da Pérsia, a mais poderosa nação daqueles dias. É uma história incrível, não é mesmo? A história, no entanto, não termina aqui, você sabe. Na verdade, isso é só uma introdução, pois o melhor delas são os capítulos seguintes, recheados de lances marcados com amor, ódio, arrogância, vaidades, traição, armadilhas, medo, orações, jejum, choro, intercessões divinas, intervenções divinas e uma grande vitória e um final feliz. Essa história verdadeira já foi motivo de filmes, novelas, livros, poesias e até mesmo hinos, pois é emocionante e cheia de suspense, que vale a pena ser conhecida em cada um dos seus múltiplos detalhes. Leia todo o livro de Esther e descubra como vale a pena confiar no Deus que guarda os fiéis. Presta bem atenção. Vale a pena confiar no Deus que guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Onde é que está escrito isso? Vamos ver? Abre a sua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmos, capítulo 31 e 23, e verso 23. Vamos ver se é isso mesmo, se a minha memória não está me enganando. Deixa eu só ver aqui, 31 e 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância
ao que usa de soberba. É isso mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e os seus familiares. Um beijo no coração, fica com Deus.